Graça e paz, irmãos. Amém? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na graça de Deus? Louvado seja Deus, irmãos. Vamos hoje no nosso estudo, abençoado. Hoje nós vamos estudar o capítulo 29 e o capítulo 30 de Jeremias. Carta aos exilados da Babilônia. Nós começamos esses primeiros versículos com essa carta maravilhosa, né, que Deus manda que Jeremias escreva. É uma carta, né, de Jeremias, o profeta, enviada a Jerusalém, ao resto dos anciãos do exílio, né, irmãos? Jeremias envia essa carta a esses exilados, orientando-os a estabelecerem naquele lugar, a construir casa. Nós estamos então acompanhando o povo de Israel, irmãos, Deus declarando juízo sobre o seu povo e dizendo que eles vão ser exilados, eles vão morar em outro país, eles vão ser, de certa forma, escravizados. E o que Jeremias escreve nessa carta é uma orientação para que eles, ao chegarem no exílio, não fiquem empolgados pensando que vai voltar, porque não vai não, né? É essa a palavra, que na verdade os profetas, os falsos profetas estão contradizendo. Obrigado, viu, irmãos? Eu vou até beber um pouquinho aqui, que começou a garganta já a pegar. Seguindo então, irmãos, então, Jeremias escreve essa carta e fala para eles assim, né, que Deus manda: olha, chegando lá, vocês vão construir casa, planta jardim, casa com as mulheres do lugar, dá os seus filhos para casar, forma a família. O que Deus está querendo dizer com eles assim? Está falando para eles: olha, vocês vão ficar muito tempo lá, né? Vocês não vão voltar rápido não. O juiz de Deus, depois lá na frente, ele vai dizer, eles vão ficar 70 anos exilados. Então eles devem buscar. Eu acho bonito também que o Senhor manda orar pela cidade, irmãos, olha bem, manda buscar o bem da cidade. Que coisa bacana. A gente precisa aprender, né, a fazer isso, a abençoar a cidade onde a gente vive, né? Então aqui Deus dá essa direção para Jeremias, e em outras palavras, Deus está dizendo para ele assim: aceita a situação que eu estou colocando vocês e viva nela de maneira produtiva. Trabalha, produza, planta árvores, né, colha, casa, constitui família, ou seja, fica aí e seja produtivo, bem longe da depressão, né, irmãos? Aquela pessoa que está lá sofrendo e se fecha. Eles estão indo para ficar 70 anos no exílio da Babilônia, e Deus está falando: aproveita o tempo, né? Tipo, eu quero que vocês fiquem lá, então aproveita o tempo, não vai ficar lá murmurando, seja produtivo, né? E nesse caso ele está dizendo assim: reconheça o exílio, e reconheça que o exílio faz parte do meu plano. Olha que bacana, irmãos, Deus está dizendo isso para eles, quando ele fala, né, para o povo ir, construir casa, né, criar família. É Deus dizendo: olha, eu quero que vocês entendam que isso faz parte do meu plano, então o tempo que vocês ficarem lá, eu quero que vocês sejam produtivos. Olha que bacana para a gente que tem preguiça de produzir. É o que eu falei, ninguém quer produzir na terra das nossas peregrinações, a gente só quer murmurar. Quando Deus nos coloca num processo, a gente paralisa, né? A gente reclama, paralisa, chora, e Deus está falando para eles: olha, não faz isso, tá? Não é para vocês fazerem isso, é para vocês serem frutíferos, produzirem, multiplicar, né? É o que Deus está querendo que eles façam. Olha o versículo 5: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto. O verso 6: tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os seus filhos, e dai as vossas filhas os maridos, para que tenham filhos de vocês. E ele fala: multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Ou seja, irmãos, a gente precisa pegar aí e entender que Deus está dizendo assim: reconheça que eu estou colocando vocês num processo para massagar vocês, mas eu quero que lá vocês não fiquem paralisados, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês continuem. A palavra é multiplicai-vos, a mesma que Deus mandou lá para Adão, lá em Gênesis, né? Adão e Eva: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Então nosso Deus, irmãos, é um Deus que tem uma visão de crescer e multiplicar. É por isso que a gente não pode conformar, ficar parado e não crescer e não multiplicar. A gente precisa crescer na graça do Senhor, a gente precisa evoluir. Todo crente tem que evoluir, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha dessa forma, irmãos. O mundo já deu muitas voltas, e às vezes a gente fica agarrado na mesmice de sempre. Então aqui, olha, Deus está mandando para eles 70 anos no exílio, multipliquem,
tá? Cresçam, multipliquem, sejam frutíferos, não vos diminuais, né? Não diminua, eu quero que vocês vão para lá e vão progredir na terra das vossas peregrinações. Isso é uma chegada, é Deus dando para nós uma energia para a gente entender. A gente tem que acompanhar o andamento da vida, do mundo, amém, queridos? Nosso Deus é um Deus dinâmico, né? E isso é importante. Agora, o que eu mais gostaria que a gente guardasse é que Deus está querendo que eles reconheçam que o exílio faz parte do plano de Deus. É o que eu falei um dia, né? Tem gente que está caminhando para um alvo, aí no primeiro obstáculo a pessoa para, porque ela entende que o obstáculo é o fim da caminhada. E eu falei para os irmãos aqui na igreja, o obstáculo não é o fim da caminhada, o obstáculo é a caminhada. E é essa pessoa que entende que o obstáculo é a caminhada, ele não paralisa, ele não para, ele não congela e nem quer voltar para trás. Ele entende que faz parte do plano de Deus. O obstáculo, a luta, a dificuldade faz parte. Isso é fundamental, isso é um ensinamento que a gente precisa entender. Apesar que essa profecia foi dada bem específica para ajudar, lá atrás, a gente sabe que a palavra de Deus ela é atemporal. Aquilo que Deus falou lá em Gênesis serve para nós hoje e tem poder, se a gente buscar entender, igual nós estamos fazendo aqui, né, irmãos? Depois, mais para frente, nós vamos ter mais 2 versículos, se eu não estou conseguindo passar, aí a Isadora vai ajudar a gente ali. O que nós vamos ver? Deus vai prometer restauração. É onde eu disse para vocês dos 70 anos. Versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, está vendo? Atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Ou seja, Deus está falando com eles, irmãos, antes deles irem. Deus está dando para eles uma lista de coisas para fazer. E Jeremias escreveu uma carta, porque a palavra diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias enviou de Jerusalém aos reis e aos anciãos do exílio. Então isso é uma carta escrita, e aí está falando para nós, claro, que eles vão viver 70 anos no exílio, e depois Deus vai se lembrar deles e vai restaurar. Deus promete aqui que vai trazê-los de volta, né? É o que eu brinquei outro dia, eu perguntei num dos estudos aqui, quem tem 70 anos aqui, né? Ou um pouco mais de 70, né? A irmã, acho que eu não estava no dia, mas a irmã Penha que mais aproximava dos 70, para mostrar para os irmãos que foi o tempo que eles ficaram no exílio. Né? Eu tenho 57, eles ficaram 70. Poxa, a vida é muito tempo. Eu acho que 70 anos é bastante tempo. A gente lê a Bíblia e só 70. Não, mas para e pensa, quantos anos você tem? Então compara com 70, para você ver o que é. Tem gente que já está querendo morrer, né? Tem gente que está novo, não chegou nem 70, a vida está... Pois é, Deus está dando para eles aqui um projeto para 70 anos depois. Irmão, é por isso que eu falo, o crente não pode parar na primeira barreira. Veio a dívida, veio a crise, veio o que, sei lá, o cara já está morrendo. Não pode, irmão. Deus é Deus dinâmico, Ele faz plano para o futuro bem longe. Né? Muitos aqui que pegaram e acreditaram nessa palavra, de que nós vamos ficar lá 70 anos, depois nós vamos voltar, e olha que a palavra assim, olha o tempo que está escrito, né? O tempo da frase, olha, assim diz o Senhor, olha, certamente passados 70 anos em Babilônia, atentarei, né, futuro, para vós, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Trazer de volta, quer dizer que ele está falando assim, antes deles fazerem a mala, entrar no ônibus e ir para a Babilônia, ele está falando, eu vou trazer vocês de volta. Então quem confiou em Deus, foi para lá cheio de esperança, nós vamos, mas nossa descendência vai voltar, amém? Você tem coragem, irmão, de permanecer firme, só para a sua descendência voltar para a terra da promessa? Porque nós não pensamos assim não, irmão, a gente pensa em nós. A gente pensa em nós, mas Deus está fazendo plano para tão longe, que muitos que foram, talvez não voltaram, ficaram lá, morreram. Só para os irmãos pegarem assim, que a mensagem de Deus é muito dinâmica, que a gente precisa, na verdade, irmãos, fazer muito por nossos filhos, tá? A gente precisa fazer por nossos filhos, e não exatamente por nós. Talvez seremos nós que vamos plantar, nossa geração é que vai colher. Então esse trecho, essa promessa maravilhosa de Deus,
Deus declara também os planos de prosperidade. Quantos de nós aqui já não pegamos esse texto fora de contexto, né? E dissemos, igual no versículo 11: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Eu vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. A gente pega o texto fora do contexto, mas nós agora estamos no contexto, entendendo que Deus estava entregando para eles um plano para um futuro bem distante. Por isso que ele falou: o plano que eu tenho para vós, né? E aí calcula 70 anos, se Deus dissesse para você assim: quem é o mais novo de nós aqui? É o Cauã? É o Cauã que é o mais novo? É, né, Cauã? Você tem quantos anos, Cauã? Hein? 13, né? Se Deus dissesse para você, falar assim: tá aqui, Cauã, eu te entrego o meu plano para você, para quando você tiver 83 anos. Você se imagina com 83 anos, Cauã? Tá vendo? Ele nem se imagina, poxa vida. Primeiro, eu gosto dele que ele é sincerão mesmo, né? É isso, irmão. A resposta do Cauã é a resposta da maioria de nós, né? Tá aqui, Cauã, um plano para você. Você sabe por que eu falei 83, né? Por que o pastor Edgar falou um plano para o Cauã para 83 anos? Por quê? Porque são 70 da Babilônia que nós estamos trabalhando ele aqui. É para os irmãos verem a dimensão de Deus e como Deus trabalha, para a gente não paralisar. Mesmo que eu não veja a BR 381 duplicada, eu vou crer e vou sonhar que meus netos vão ver, amém, queridos? Que essa novela, vamos lá para lá, que o nosso negócio é 70 anos no exílio, e é a carta que Deus entrega para o Cauã e fala: Cauã, está aqui meu plano para você, 83 anos para o futuro. E o Cauã já falou que talvez eu nem chego lá. Né? O Cauã já falou que nem chega, porque é assim que nós somos. Porém, eu queria que os irmãos buscassem essa energia de Deus para a própria vida, que é essa de fazer plano para 70 anos, não para você, talvez você vai para a Babilônia e não volta, mas Deus estava entregando a carta para aquele povo que estava indo e falando: olha, eu vou trazer vocês de volta para esse lugar. E a gente precisa incendiar nossa geração, a nossos descendentes, irmãos, com a mesma fé que a gente tem. Então eu preciso passar para as filhas para as minhas netas, né? Essa mesma esperança, essa fé que Deus vai cumprir a promessa que Ele falou, mesmo que a gente morra no meio do caminho. Lembra que eu falei para vocês que se o meu alvo é chegar lá, mas se eu encontro um obstáculo, o obstáculo não é o fim do meu caminho, é o caminho. Então a morte também, minha e sua, será o quê? O fim do caminho? Não, será o caminho. É o plano de Deus. Amém, igreja? Poxa, pastor, que palavra? É igual a irmã Maria Luísa que eu postei lá, que faleceu. Os irmãos aqui mais antigos sabem quem é. Ela foi membro dessa igreja há 23 anos atrás. Depois ela foi para a igreja Assembleia, onde ela congrega até hoje. Ela é a mãe da irmã Carla, que congrega conosco. Ela estava bem, de repente começou a passar um malzinho, morreu. Dirigiu o louvor. Eu cheguei na casa dela, tinha acabado de sair do SAMU, o SAMU recolheu. Porque quando mandaram a mensagem, eu fui ver a mensagem, eu estava ali, falei: eu vou lá, subi. Estava a família chorando, pegando os documentos que o SAMU já tinha levado, deu declaração como morta, ela morreu em casa. Então, tentaram ressuscitar e não adiantou. Que é isso aí, irmãos, a morte faz parte do caminho que Deus planejou para nós. Agora, eu não quero que você adianta isso, não tenta morrer antes da hora, amém, querido? Não morre antes da hora, porque eu estou deixando claro para os irmãos que o obstáculo não é o fim do caminho. Se você encarar assim, irmão, toda vez que você cair, você levanta. Toda vez que você sofrer uma pancada, você vai levantar outra vez, porque o que Deus está querendo entre tudo, né? Deus está querendo é lançar para eles uma luz para quem ia passar 70 anos sofrendo no exílio. O exílio é outro país, outra nação, outras leis, outros deuses, né? Então, a ênfase aqui é buscar em Deus de todo o coração, né? E ter comunhão com Ele, para experimentar as bênçãos dele, dentro do projeto que ele fez para nós, dentro do caminho que ele traçou para nós, seja ele de dor, ou de alegria, ou de sofrimento. O que a gente não pode, irmãos, é pensar que todas as vidas serão como um mar de rosa, aquela coisa bacana, tranquila, tudo na mão. Não,
Não, uns vão trabalhar mais, outros menos, outros não vão trabalhar nada, né? Outros vão vivenciar algumas experiências, outros não. Vai depender do seu nível de fé em Deus e da sua disposição para caminhar, para seguir em frente, irmãos, para levantar a cabeça, para andar, para não ficar esmorecer. Se no primeiro diagnóstico, se na primeira crise, na primeira dificuldade, você travar, eu tenho essa parte que Jeremias escreve essa carta e manda para eles, vocês vão chegar lá, vocês vão comprar casa, vão construir, vão plantar pomar, vão colher, vai casar, vive a vida de vocês. Eu entendo Deus dizendo para eles assim, olha, vocês vão sofrer 70 anos, mas eu quero que vocês sofram com honra. Eu quero que vocês passem debaixo do meu cajado, porque os irmãos que estão acompanhando isso tudo sabem. Esse Jeremias inteiro está mostrando que é irreversível e Deus tem que punir Judá. Porém, mesmo Deus agora, falando o que vai fazer com ele, Deus fala, lá eu quero ver vocês alegres. É como se Deus desse um castigo. Bate, mas não pode chorar. É mais ou menos assim, né? Bate, mas não pode chorar. Se você chorar, você apanha mais. Brincadeira, não é o que Deus está falando. Mas é mais ou menos isso. Deus está socando eles no exílio, falando, viva feliz, produza, cresça, casa, não fique querendo voltar, porque vai durar muitos anos. Então, Deus faz isso comigo e com você, para nos alegrar, irmão. Por isso que a nossa alegria não está na circunstância, a nossa alegria está naquele que fez para nós a promessa. Se Deus prometeu vida eterna, Ele é fiel para cumprir, amém, igreja? Não é? E o nosso foco tem que ser isso. Então, é isso aí que a gente está encontrando, né, irmãos, nessa parte. Depois do versículo 15 ao 23, vai falar do julgamento contra os que ficaram em Jerusalém e contra os falsos profetas. Os irmãos sabem que Deus determinou lá atrás o seguinte, eu vou punir vocês com o exílio, vocês vão para lá. E Deus deu para eles duas escolhas, me obedece e vai para o exílio e vão viver. E agora Deus manda eles ter casa, crescer, que vai trazer de volta. Mas ele falou, quem me obedecer e for, vai viver. Quem ficar, vai sofrer e vai ver a desgraça na própria vida. Então agora, a partir do versículo 15 até o 23, nós encontramos o julgamento contra aqueles que ficaram desobedecendo, né? Deram ouvido aos falsos profetas. Por isso que nós estamos aqui dizendo o tempo todo, irmãos, essas profecias, que só coisa boa vai vir sobre nós, elas são muito perigosas. Porque Deus fala coisa boa com quem precisa ouvir coisa boa. Na hora que você precisa de um carinho, de um afago, Deus vai te dar um carinho, vai te dar um afago. Mas na hora que você precisa de um beliscãozinho, um despertar, Ele não vai te dar carinho, nem vai te dar afago. Deus é justo, Deus é Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com essas palavras que só enche a gente, só alegra, só põe a gente para cima. Não, peraí. Tem hora que Deus quer que a gente curva e deixa Ele, tratar com a gente, é o que nós estamos encontrando aqui, e não é diferente na vida pessoal, por isso que eu digo e repito, eu vou sendo meio enjoadinho e repetitivo, por isso que eu falei do caminho, a dificuldade não é o fim do caminho, ela é o caminho, porque pode ser que a dificuldade faz parte do tratamento de Deus comigo e com você, e aí não tem jeito de escapar, né, irmãos, não tem como adiar, a gente sabe, planta, colhe, essas leis aí que a gente costuma dizer que existe, de fato existe. Então o julgamento aqui, né, Jeremias vai alertar que aqueles que desobedeceram e ficaram em Jerusalém, rejeitaram a palavra de Deus, eles vão sofrer severamente. Não é a primeira vez que ele faz essa advertência, já fez várias vezes, né? E aí, ao mesmo tempo, a palavra de Deus vai vir, através de Jeremias, para condenar os falsos profetas no exílio. Acabe, Zedequias são exemplos, que enganaram o povo, e aí Deus vai dizer que a punição será a morte, será o juiz divino, né? Na verdade, hoje, século 21, tem um punhado de gente dizendo que é profeta. Tudo quanto é esquina tem um profeta. Você sabe disso que eu quero dizer. E eu tenho uma preocupação, porque dentro do contexto bíblico, o profeta que falasse que Deus falou quando Deus não falou, qual que era a condenação para ele? É morte. Esse povo é muito doido, tá? Falar que Deus falou, e tem profeta em todas as esquinas de Ipatinga e quase da nação inteira, falando o nome de Deus quando Deus não falou. Então assim, a gente precisa ter um pouco de temor, né? O meu entendimento, o entendimento da maioria dos pastores, é que não existe mais profeta, ofício de profeta, como tinha aqui no Velho Testamento, porque no Velho Testamento era uma coisa estranha, o profeta falava e Deus fazia o que ele falava. Lembra, por exemplo, quando os meninos começaram a chamar Eliseu de careca? O que Eliseu fez? Orou, desceu uma ursa e matou os meninos. Não, tem lógica. Mas era o profeta.
Tem gente hoje que pensa que existe profeta. Por isso tem profeta dando profetada por aí, não acontece nada, né? Até mesmo aquela palavra lá daquele vídeo, do cara falando que depois do carnaval, né, vai acontecer isso. Não vai acontecer. Por que não vai? Porque Deus não age assim. Olha o tanto de coisa que as pessoas fazem todo dia errado, e Deus não faz isso. Não é? A idolatria, as maldades, não é tempo, nós estamos no tempo da graça. Agora, se fosse lá no Velho Testamento, se o profeta falasse, depois do carnaval o pau vai comer solto, Deus fazia o que o cara falou, porque era ofício. Agora não, é dom de profecia. A Bíblia chega a dizer para que a profecia deve ser usada. E por isso que tem profeta pondo terror nos outros aí. Aqui na igreja tem uma profeta que pôs terror, vocês lembram, né? Os irmãos antigos sabem. Tudo fora de contexto, ninguém que ela falou que ia morrer, morreu. Por quê? Porque não existe isso, é tempo da graça. Hoje o cara faz besteira, o que Deus faz? Quando a gente faz besteira, o que ele faz? Hein? Corrige. E dá paciência. Nós vivemos o tempo da longanimidade, da paciência de Deus. O que vai acontecer é que ela vai chegar num limite. Aí, quando chegar nesse limite, já era. Mas está longe do seu limite, irmão. Então, está longe, fica tranquilo, fica em paz. A maldade, a crueldade, o pecado é todo dia, toda hora. Olha, eu vou ser sincero, mais do que os pecados que esse povo vai cometer no carnaval, acontece o ano inteiro, irmão. Então aí o tempo todo, a idolatria, você quer coisa que mais abomina a Deus do que a idolatria? Nós temos cidades no Brasil, irmãos, que é totalmente idólatra, e era para Deus mandar fogo, queimar tudo. Por que ele não queima? Porque na verdade é o tempo da graça. Então a gente às vezes confunde, quando vê umas profecias aí, que depois disso vai acontecer aquilo, calma papai, fica tranquilo, de fato vai acontecer, mas vai acontecer quando a medida da iniquidade do mundo chegar num ponto, que Deus vai fazer igual foi Sodoma e Gomorra, quando foi no tempo lá de Noé. Mas esse tempo, de Jesus para cá, poxa vida, Jesus para cá a gente faz tudo quanto é besteira, e o Senhor estende a sua misericórdia. O que acontece é que quando o cara morre, ele perde a chance. Você está entendendo, né, irmão? Não é que essa misericórdia vai estender para todo mundo, não. O cara fez a maldade, ele morreu na maldade dele, vai se cumprir Ezequiel na vida dele, Ezequiel 18. Ele vai ser punido por aquilo. Mas até ele morrer, ele tem a chance de se reconciliar com Deus. É um tempo muito bom. Mas eu estou dizendo isso, é só para os irmãos entenderem que aqui, Jeremias vai falar muito sério com relação aos falsos profetas que distorceram a verdade de Deus, e eles vão enfrentar consequências graves, como para ficar como exemplo, né, da seriedade, que é falar da parte de Deus. Onde eu estou pondo terror aqui, e dizendo que esse povo hoje quer ser profeta, eu fugiria, tá, irmão, né, de ser um profeta, porque não é brincadeira não, o peso é muito grande. Você passa para mim aí, irmã? Eu estou no 24, mas esse negócio está agarrando muito. Faça favor para mim, no 24. 24:32, sim. Aham. Sim, o tempo de Deus, eu costumo dizer que o cara que tem o dom de profecia, ele erra quando ele tenta colocar tempo nas coisas, porque o tempo de Deus não é o tempo de homem. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 como um. Então, esse negócio que as 70 semanas de Daniel, os caras começam a inventar data, aquela história que o mundo ia acabar em 2000, o mundo já acabou umas 30 vezes depois que eu fiquei crente, depois de 85 para cá, já acabou umas 30. Você perde quando você vai colocar data. Agora, os fatos que Deus diz, Ele cumpre, né? Certas coisas, pormenores, Deus cumpre na vida de um, de outro. Deus usa, né, seus profetas, né, para poder falar especificamente para algum. Mas a gente cair nessas bobeiras, dessas condenações assim, é terror, irmão, e a falta de conhecimento. O que eu tenho que fazer e você tem que fazer? Isso já era para estar fazendo há muito tempo. A gente precisa, irmãos, orar pela volta do Senhor. Precisa orar, porque nem Jesus sabe, mas se a igreja bombardear o céu, volta Senhor, Deus vai ouvir a igreja, e Ele vai mandar o Senhor voltar, para abreviar, porque o tempo, as coisas estão ficando muito difíceis para quem serve a Deus, tá vindo para o lado de cá também, irmão, tá? O nosso STF, ele deu só um sinalzinho de que ele é capaz. STF está com a bola toda. Se a gente deixar de lado e partir para dentro da igreja, já era, irmãos, tá? Já era, vai ser negócio de morrer pelo evangelho, então já era. E eu duvido muito que essa geração morre pelo evangelho. Esse povo de hoje não morre pelo evangelho, não, irmãos.
povo de hoje não conhece Bíblia, não conhece nada. Aí eu estou pegando uma coisa muito séria e dizendo para vocês. Então, ao invés da gente ficar com muito medo do que Deus vai fazer e não vai, a gente precisa começar, irmãos, a orar para o Senhor voltar. Volta, Senhor. É preciso começar a orar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Volta. Deus, manda o Messias, manda o Senhor voltar. Porque quando ele voltar, a gente sabe o que ele vai fazer. Quando ele voltar, Tessalonicenses diz isso, ele vai voltar, aqueles que morreram vão ressuscitar, encontrar com ele nos ares, quem estiver vivo e estiver aqui, vai encontrar com ele, e aí os que ficar vai tomar na cara, aí vai dançar o carnaval, vai pegar Jesus e colocar ele de cabeça para baixo, vai fazer tudo o que eles fazem, pode fazer. Então, assim, é necessário que a igreja santifique sua vida e comece a voltar, clamar pela volta do Senhor, porque está longe, irmãos, de Deus descer o pau, igual a gente escuta numa palavra daquela. Por quê? Porque Mateus 24 ou 25, agora eu fiquei meio confuso, vai dizer para nós o que vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia. Vai ter muitos sinais no céu, na terra, vai ter muita coisa. Então, se você começa a santificar a sua vida, se preocupar com esses terrores, e preocupar com a sua vida, e começar a pedir a volta do Senhor, irmãos, vai haver um mover, certamente vai haver um avivamento na terra, um derramamento do Espírito Santo de Deus, a noiva vai ser selada, e aí o Senhor vai guardar o seu povo, para que venham essas lutas, esse sofrimento, e não nos atinja, porque você sabe, né, irmão? Deus vai deixar o justo sofrer com o ímpio se ele quiser detonar com essa terra? Nunca ele deixou. Não vai ser dessa vez. Sodoma e Gomorra retirou Ló e a família dele. Lá no dilúvio, Noé foi pregoeiro da justiça. Quem quis entrou na arca. Quem não quis, morreu. Todo mundo quis morrer. Mas Deus não vai matar o justo junto com o ímpio. Né? Sodoma e Gomorra é um exemplo. Quando Abraão começou a interceder, lá Deus deixou claro, quando tiver um, não vai morrer. Então, ele tira o justo. Então, a oração certa é, nada disso, larga esse tempo para um lado, né, dessa visão que eles têm, porque o que pode acontecer é o seguinte, mais um profeta ser envergonhado, profeta entre aspas, porque chega o carnaval, não acontece nada, e aí o cara fica envergonhado, e é complicado, porque a gente precisa compreender essas coisas, amém, queridos? Amém? Estão entendendo? Diz amém. Mas, contudo, é sério que essas coisas estão acontecendo, tá, irmãos? Que o carnaval é um portal de Satanás, é uma pena que quem tem TV e na hora não desliga, está abrindo as portas, né, para quem entra na própria casa, na própria vida, né, eu já vi crente dizer, o carnaval é uma pena que é uma peladeira, mas é uma festa tão bonita, carnaval é carnaval, é um festival da carne, e tem uma igreja aí que a gente respeita, mas não quer falar o nome, que faz carnaval com Cristo, festa da carne, festival da carne com Cristo, e aí a gente vai caminhando, esses entendimentos que a gente precisa ter, tá, irmãos, que a gente precisa buscar a graça de Deus, para a gente orar certo, eu tenho orado para que Jesus volte, é isso que eu estou querendo, Deus, manda Jesus voltar, manda ele voltar, e eu estou preocupado, porque se ele voltar, vai encontrar uma turma de gente sem base bíblica, o que eu vou fazer? Tem muita meninada não quer dizer não é da idade não, irmãos, é da maturidade espiritual, que se Jesus voltar, como está dizendo Tessalonicenses, eles nem vão entender o que é de fato. Tessalonicenses fala claro, que se ele voltasse agora, como seria, mas a meninada não quer saber disso, está ali falando, como é que vai ser, ele vai vir, não vai pisar na terra, né? Os que morreram antes, né, na fé, vão ressuscitar e encontrar com ele nos ares, e quem estiver vivo na hora, digamos se ele voltasse agora, lembra que eu estou falando irmão, vamos entrar em briga teológica aqui não, mas se ele voltasse agora, era isso, nós ia ver um punhado de gente subindo, ia ser uma coisa rápida, como abrir e fechar de olhos, amém, mas só que é um abrir e fechar de olhos no tempo de Deus, quem já teve visão de Deus sabe que Deus não tem tempo não, ele mostra 10 anos para você no milésimo de segundo, quem já teve visão sabe disso, não é explicável. Então seria isso, porém lentamente falando, ele desceria, quem já morreu desde Adão para cá, encontraria com ele nos ares, né? E quem tivesse vivo, na hora, tivesse tipo aqui agora, encontrava com ele, e o resto ficava para o pau comer, aí eu quero ver o que bicho vai dar, é isso que seria, irmãos, tá? Sem briga teológica, sem nada, só que a meninada tem que entender isso, porque para que o Senhor volte, é preciso que a igreja clame, e peça, e ore, e também se prepare, né, irmãos? Se santifique. Então,
nesse verso 24 ao 32, encerrando esse capítulo, nós vamos encontrar a condenação de Semaías. E aí, reforça um padrão de Deus, irmãos. Qual o padrão de Deus? Que os que profetizam falsamente, se opõem à palavra de Deus, esses vão enfrentar punição severa. Por que eu falo padrão de Deus? Porque eu já avisei para vocês, Deus age por padrão. Por isso que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Tem gente que acha que não há mudança em Deus nem sombra de variação, pensa que ele não muda de ideia, ele muda. Ele criou o homem, pôs no jardim, mandou multiplicar e depois expulsou, quando o homem pecou. Né? Criou o homem para ele ser feliz, depois ele puniu o homem por causa do pecado. Né? Depois ele vem e desiste do homem e destrói a terra. E ele mesmo fala assim, né? Desanimei de pôr o homem na terra, vou acabar com tudo. E mandou a Noé fazer a arca. E parece que Deus, peraí, ele muda ou não muda? Muda. Mas quando vai dizer que Deus nele não tem variação, sombra de variação, é que ele age por padrão. Se você cometeu o mesmo que o cara cometeu lá atrás, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com lá, porque ele é justo. E aqui nós estamos encontrando qual o padrão? Quem profetiza falsamente no nome de Deus, está indo se opondo, está indo contra a palavra de Deus, e essa pessoa vai enfrentar punição. Na minha vida pessoal, a maioria dos profetas, entre aspas, que eu conheço hoje, sofre para burro. Se vocês conhecem algum, lembra aí. A maioria dos profetinhas que a gente conhece sofre para burro. Por quê? Porque é padrão de Deus. Quem profetiza falsamente no nome de Deus vai enfrentar punição. Olha os profetas de fundo de quintal que a gente conhece. Eu chamo de fundo de quintal. Como sofre? Porque é punição, é padrão. Deus diz que vai fazer assim. E ele faz, né? E nesse tempo aí, nesse texto também, a gente vai ver, né? Que a fidelidade de Jeremias, irmãos, ela é mais uma vez confirmada, né? Porque Deus está vendo a diferença entre os falsos, né? E entre Jeremias, que nesse caso é o único profeta que está falando da parte de Deus. Bem, no capítulo 30 nós vamos encontrar, de início, falar de um livro da consolação. O que vem? A palavra do Senhor vem a Jeremias dizendo assim para ele, escreve num livro todas as palavras que eu te disse. E ele começa, vem dias que mudarei a sorte do meu povo, tornarei a trazê-los a essa terra que dei a seus pais. Então aqui Deus está fazendo o quê, irmãos? Está mandando escrever num livro palavras de consolação. Essa escrita no livro, aqui nesse momento, simboliza que a palavra de Deus ela é permanente. Aquilo que Deus fala é algo permanente. Por isso que ele fala, escreve num livro as palavras que eu vou te dar. Então tudo tem muito significado, irmão, nos livros das profecias verdadeiras da palavra de Deus. Então aqui a gente vai ver, esse texto aqui na verdade vai inaugurar, né, uma sequência de textos que vai falar da restauração de Jerusalém. Antes deles irem para o exílio, Deus já está falando de restauração para eles. E aí, a gente vai encontrar essa escrita no livro para deixar claro para nós que aquilo que Deus fala, sua palavra é permanente, ela permanece, ela está escrita, amém? É por isso que quando o diabo foi tentar Jesus, lá em Mateus capítulo 4, Jesus respondeu, está escrito, né? Também está escrito, porque a verdadeira palavra de Deus, irmãos, ela está escrita, ela está estabelecida diante de Deus. Eu até já vi gente falando assim, eu até mudei essa frase, tem gente que fala assim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e eu já mexi com essa frase e falei para vocês, Deus tem compromisso com a palavra dEle, ou seja, Deus não tem compromisso com o amigo não, irmão, e nem com você. Tem gente que fala assim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, isso aí não funciona. Deus não tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, Deus tem compromisso com a palavra dEle. Então a gente precisa entender que isso vai muito além dele ter compromisso comigo, porque o compromisso que Deus tem comigo, ele não é permanente, ele é enquanto eu tenho compromisso com a palavra dele. Porque se eu sou o seu pastor, e eu começo a desviar da palavra escrita e estabelecida de Deus, ele passa a não ter mais compromisso comigo. Amém, igreja? Entendeu bem? Então esse negócio de Deus tem compromisso, quem tem compromisso com Ele, não é exatamente. Deus tem compromisso com a palavra. Se eu tenho compromisso com a palavra, Ele então tem compromisso comigo, não por mim, mas pela palavra, que eu estou comprometido com ela. Por isso que a gente trabalha muito a questão de fé, irmãos. Tem fé, irmão?
vamos descobrir na palavra, vamos aprender, né? Vamos viver a palavra, assim que a gente diz, né? Depois do versículo 4 a 11, nós vamos olhar, mais uma vez, Deus usando Jeremias para falar do dia da tribulação e também do dia da libertação. Veja que ele fica oscilando entre o julgamento, entre o juízo e entre promessas até mesmo de libertação. Então Deus descreve aqui um período de grande angústia para o povo. Esse período é conhecido como tempo de angústia de Jacó, né? É uma palavra um pouco pesada. Veja o versículo 7. Capítulo 30, versículo 7. Por que aquele dia será tão grande que não há outro semelhante? Aí Deus mesmo responde: será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Está vendo? Deus está dizendo aqui que vai ter um tempo de grande tribulação, mas de antemão Deus está dizendo: olha, eu vou livrar o meu povo. O que a gente aprende com isso? Que em certos momentos, irmãos, a tribulação é uma disciplina necessária, irmãos, para restaurar. É como se é necessário dar umas varadinhas para depois restaurar, né? Então Deus está dizendo aqui que vai haver um tempo de angústia, mas que Ele vai tirar o seu povo desse tempo de angústia. Então a gente precisa entender em qual tempo nós estamos. Nós estamos no tempo de tribulação, né? Um tempo de disciplina, ou nós estamos já no tempo lá da graça, de colher e de viver o melhor de Deus para a nossa vida, porque a era da graça nós estamos nela, na verdade. Então aqui Deus está demonstrando sua justiça, permitindo o sofrimento. Que coisa complicada, hein? Deus mostra sua justiça permitindo o sofrimento. E é assim que a gente está vendo, né? Então Ele trabalha a sua justiça, a justiça divina, muitas vezes, permitindo sobre nós o sofrimento. E a gente, andando passo a passo na palavra, a gente vai, né, entendendo muitas vezes o que está acontecendo com a nossa própria vida. Por que eu estou vivendo assim? O que está acontecendo comigo? Ao invés da gente começar a buscar um culpado, a gente começa a buscar qual o plano de Deus. Ao invés de você procurar assim, o que eu fiz de errado, o que a minha mulher fez de errado, o que meu pai, minha mãe, você começa a querer saber qual o plano de Deus, né? Em que nível aqui eu estou do plano de Deus na minha vida, porque vai ter tempo de plantar e vai ter tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de largar, né? Tempo de cantar, enfim, vai ter os tempos, né? Tempo de nascer, de viver, de morrer. A gente precisa entender esses tempos para o nosso bem. Depois nós vamos ver Deus falar de uma ferida incurável, né? Primeiro Deus fala que existe uma chaga que não tem remédio para ela, versículo 12 ao 17, o teu ferimento é incurável, a tua chaga não tem remédio. Deus fala tudo isso e joga na cara do povo de Judá, que até os amantes dele se esqueceram dele, tipo, quando você estava com saúde, estava se alegrando, os seus amantes estavam aí, agora que você está com uma doença incurável, uma ferida em que não tem cura, seus amantes te abandonaram e já era. É mais ou menos o que acontece com a gente, irmãos, quando você está lá na vida do mundo, você tem para dar para todo mundo, você está muito tranquilo, tudo bem, quando você cai na doença, cai na dificuldade, já era. Isso funciona muito bem, é uma coisa certa. Então Deus chega a falar nesse nível, né? E essa imagem da ferida incurável, aqui nesse texto, está ressaltando a gravidade do pecado de Judá e a necessidade de disciplina. A ferida era exatamente a gravidade do pecado, e Deus aqui promete a cura, reafirma também que não vai abandonar Judá, não vai abandonar seu povo, apesar que os seus amantes, aqueles que viviam pecando junto com você, te abandonaram, né? E Deus vem aqui dizer que com ele será diferente, ele não vai abandonar o seu povo. E aí mais para frente, deixa eu ver se eu consigo ali, já era, pode passar para mim, irmã? Isso aqui deve ser pilha nova, imagino, né? Aí os últimos versículos nós vamos encontrar, de repente, só que não tem nada a ver, né, irmãos, com 8 ali, né? É 18, tá? Não vai pensar que é 8 não, que é 18. Deus vai prometer restauração para as cidades, para o templo, né? E esse trecho aqui, irmãos, é uma visão gloriosa do futuro. O que Deus está dizendo do 18 aqui para baixo, é, na verdade, uma visão gloriosa do futuro, não é nada para o momento. Veja o 18, acabarei com o exílio, né? A cidade será reedificada, vós sereis o meu povo, verso 22, eu serei o seu Deus. Então aqui Deus está falando de coisas futuras, prometendo para eles uma restauração, mas vai terminar também o capítulo com um aviso muito sério, que a ira de Deus vai ser cumprida,
antes que ele venha restaurar. Você já imaginou, ao mesmo tempo que Deus fala de punição, fala de restauração, fala de bênção, fala de punição outra vez, e a gente fica um pouco confuso, né, irmãos? Mas esse trecho aqui está representando o quê? A visão gloriosa, né, do futuro de Israel, depois que eles voltarem lá do exílio, como Deus vai restaurar eles materialmente, espiritualmente, até a política vai ser restaurada, porque ele chega a dizer assim, no versículo, onde é que fala do rei? 21, ele fala assim, o seu príncipe procederá deles, e o seu governador sairá do meio deles. Então está falando de política, de governo local, que Deus ia restaurar. Essa referência a um líder também, esse texto aqui, tá, esse versículo 21, ele é uma referência ao Messias, a Jesus, aquele líder perfeito que viria e que vai governar o mundo, né, com a sua autoridade, com a sua justiça, né, mas, contudo, o texto não vai terminar dessa maneira bonita, ele vai encerrar mostrando que logo depois de tudo isso, Deus vai fazer justiça. Verso 24 termina assim, não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que ele tenha executado, até que ele tenha cumprido os desígnios do seu coração. A justiça que ele disse, ele vai cumprir. E aí ele conclui dizendo, nos últimos dias, vocês vão entender isso. Nem era para entender agora. Já imaginou que a gente às vezes quer entender tudo? Às vezes não é para entender. Alguém já viveu um momento na vida que você simplesmente não entendeu? Só viveu? Às vezes não é para entender. Aqui Deus está dizendo, nos últimos dias, vocês vão entender isso. Para a gente concluir, passa para mim, fazer um favor, irmã? Para a gente concluir, irmãos, esses 2 capítulos estão mostrando para nós uma mensagem até bastante equilibrada de disciplina e esperança. Por isso que ele falou justiça, disciplina, depois vou restaurar. O 29 vai enfatizar a necessidade de eles aceitar a disciplina, baixar o lombo, deixar Deus tratar, né? E viver lá produzindo, alegre, né? Restaurando, aliás, construindo família, plantando, colhendo, esperando lá, né, aguardando a restauração que Deus disse que faria ao final dos 70 anos. Isso aí é o 29, né, disciplina, né, no exílio, e Deus mandando eles lá no exílio não desanimar, que ele vai restaurar um dia. Já o 30 vai apresentar o quê? A visão futura desta libertação, da cura, apontando por esse tempo de angústia, que é na verdade Deus outra vez tratando com eles, mais uma vez, né? E vai destacar os 2 capítulos ao mesmo tempo, destacar o quê? Que Deus nunca abandona o seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não abandona o seu povo, e que seus planos incluem as 2 coisas, a justiça e a restauração. Então essa visão de Deus é a visão verdadeira, que Deus é tanto justiça quanto restauração. Agora a visão de um Deus que é só restauração, é só coisa boa, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar, não é o Deus da Bíblia, é o Deus do ego, é o Deus bom que a gente quer para a gente, né? Que é Deus que concorda com a gente, que está tudo bem, né? Na minha caminhada com o pastor, eu já pude ver assim, como as pessoas tratam a gente que é pastor. As pessoas, não todas, tá, irmão? Tá, não é todas não, uma ou outra, trata a gente muito bem, enquanto você é aquele pastor que concorda. Mesmo a pessoa estando errada, você está ali, está junto, mas na hora que você leva uma palavra de Deus, bem concisa, que aquele caminho não vai dar certo, não é de Deus, você ganha inimigo. Você ganha inimigo. É tremendo, tá? É a experiência que todo pastor tem. Então as pessoas às vezes confundem, pensam que pastor é aquele que vai estar junto, vamos embora, não importa o tanto de coisa errada que você está fazendo. E quando você se posiciona para mostrar para a pessoa, isso não agrada a Deus, pronto, já era, fica com raiva, porque essa é a questão mais séria que a gente tem que guardar. Eu coloquei mais no finalzinho aqui, olha, que os planos de Deus incluem tanto justiça quanto restauração. Então, ele é aquele também que faz justiça. Então, todo o pecado é julgado e é castigado. Todo pecado precisa ser confessado, amém, igreja? Precisa ser abandonado, confessado e abandonado, é regra, e não há como mudar isso, porque Deus é assim. Então por isso que eu terminei dizendo que o plano de Deus, ele inclui justiça e restauração, mas a gente acredita num Deus que só restaura, sem
justiça, e a gente precisa aprender que não é Deus da Bíblia não, irmãos. Deus da Bíblia está de olho em nós, né? A gente faz, tanto que eu gosto de Apocalipse, que diz que lá no Apocalipse, né, vai abrir um livro, outro livro, vai abrir o livro da vida, e cada um será julgado de acordo com o que está escrito naquele livro. Pronto, fechou. O que você está escrevendo naquele livro? O que eu estou escrevendo, o que você está escrevendo? É o Deus que vai nos confrontar, né? Por exemplo, a nossa irmã que morreu hoje, né, está lá escrito no livro dela, agora é ela e Deus, no momento que Deus quiser, a gente não sabe quando, né, a Bíblia não fala, se ela já foi para lá direto, né, se ela está em algum lugar aí, aguardando Cristo Jesus voltar, né, tem tudo, isso tudo é teoria teológica, tá, irmão? Estou pondo a cabeça sem nada. Tem umas teorias teológicas que dizem que ninguém vai para lugar nenhum, fica aguardando, né, já a condenação está pronta, céu e inferno, mas fica aguardando o juízo final, tem umas teorias assim, e aí, desde Adão até o último, vai se encontrar com o Senhor, e se apresentar e ser julgada. Aí alguns serão recolhidos para viver com o Senhor, bem-estar, servo bom e fiel, né? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, e os outros, pum, vai queimar no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus anjos. Mas não importa, o que importa é que Deus é isso mesmo. Deus julga pelas ações, e está tudo escrito, e a gente precisa conhecer esse Deus, para a gente começar a escrever naquele livro lá, coisas que vão nos levar para a vida eterna. Por exemplo, o que eu poderia escrever que me leva para a vida eterna? Vamos lá, me ajuda aí, pode falar, para a gente encerrar. O que eu, Edgar, poderia escrever que vai me levar para a vida eterna? Pois é, se eu não fizer o meu papel de pastor com a pessoa lá, já é um motivo para Deus escrever lá e falar, peraí meu servo, por que aquele dia lá você concordou com aquela pessoa errada? Uma coisa, uma para mim, né? Outra aí, é quando alguém pisa no seu calo, você guarda isso no coração, a vida inteira, está escrito lá, eu queria que vocês falassem isso, é perdão, por exemplo, sabe aquela pessoa que maltratou que eu não perdoei? Está lá. Eu posso até fingir que perdoei, mas não perdoei. O que eu estou falando assim, porque todo mundo, alguém pisa no calo de alguém, não é assim? E aí vai outras coisas, né? Que é dinheiro que não era meu, e que o cara me deu lá no troco, lá, e eu peguei e fiquei com ele, está escrito lá, está escrito lá. Aquele dia que alguém ligou, te chamou na sua casa, você, fala que eu não estou não, fala que eu não estou não. Está escrito lá. Né? Porque a gente só pensa no adultério, no roubo, no assassinato, né? Aqueles golpes que a gente deu, irmão, não é nada além disso, por isso que muitos são chamados, poucos são escolhidos, por isso que a gente precisa da misericórdia de Deus, precisa estar de joelho, buscando perdão, buscando a graça, porque é muita coisa, porém está escrito tudo lá. O que vai acontecer? Os escritos contra nós, que nós confessamos e abandonamos, o que a Bíblia fala que vai fazer? Os escritos contra nós? Já era. Né, o Senhor vai cuidar daquilo que a gente pediu perdão, irmãos, aquilo que de fato foi tratado. Mas aí tem gente que não pensa nisso, só vai acumulando coisa ruim, irmão, e vai acumulando. Depois morre, quando está lá no caixão, a gente, fulano já está na glória com o Senhor. A gente costuma dizer que fulano está na glória. Fulano está esperando lá na boca lá do leão, lá está esperando para queimar no lago de fogo e enxofre. Por isso, irmãos, essas palavras, então, guarda isso, os planos de Deus incluem tanto justiça, né, até que eu poderia ter colocado juízo, ficaria até melhor, né, tanto justiça, quanto a restauração. Esquece esse Deus bonzinho, que releva tudo, Deus não releva nada. Uma coisa que Deus não faz é relevar, Deus anota e depois Ele é justiça. Por isso que quando a gente cai no joelho, pede perdão, volta atrás, isso aí é o que Deus quer. Não é igual Davi pecou, quando Natan falou que era ele se humilhou, aceitou, bacana, né? É um homem segundo o coração de Deus. Tá bom, queridos? Esse é o ensinamento macro que a gente tira desses dois capítulos, e de todos quase que a gente está estudando. Deus é bom, mas Ele é justiça, e Ele não muda por ninguém, nem por Ele mesmo, Ele muda porque Ele estabeleceu essas coisas. E aí, a minha chance é Deus, a minha chance é Jesus. É eu e você buscarmos no Senhor a graça e a misericórdia. Por isso que a gente é salvo pela graça, porque é isso que vai nos salvar. É a graça que vai me ajudar quando eu me arrepender. A graça é o selo que arrependeu, pum, graça.
Agora, aquele que não confia na graça de Deus, ele não vai arrepender nunca e não vai ter graça, não vai ter salvação. Não é? Amém, queridos? Viu como é que as coisas ficam mais fáceis quando a gente começa a acompanhar a leitura, né? Amém? 9h, vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem planos que incluem justiça, mas também restauração. E nós aprendemos hoje umas coisas maravilhosas que nós queremos aplicar na nossa vida. Por isso, peço a ajuda do Teu Espírito Santo conosco, nos ajudando a conhecer mais o Senhor pela palavra e nós usufruirmos da graça do Senhor, da bondade do Senhor, que é estendida sobre nós. Graça sobre graça, oh maravilha! Por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção. Obrigado, leva-nos em paz. É o que nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.